Irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar a respeito de quem é o nosso Deus. Hoje, em especial, dando continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus, nós estudaremos a respeito das misericórdias de Deus. Leremos o Salmo 136, inicialmente, que diz assim a palavra do nosso Deus: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, a misericórdia de Deus é algo tão maravilhoso sobre a nossa vida, que o salmista, nesse salmo, ele nos chama para louvar a Deus. E o salmista vai dar tantos e tantos motivos, vai dar tantos e tantos eventos que Deus fez pelo seu povo no decorrer da história. Mas ele vai dizer, vai afirmar que Deus fez tudo isso porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele coloca a misericórdia de Deus como se ela fosse a causa de absolutamente tudo o que Deus faz pelo seu povo. E, irmãos, a misericórdia de Deus é uma palavra tão profunda na Bíblia que geralmente ela nunca está sozinha. Porque sempre que a palavra misericórdia ela vai aparecer na Bíblia, ela geralmente ou vai estar no plural ou ela vai estar do lado de alguma palavra que intensifique o seu significado, como é o caso de Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo afirma: mas Deus sendo rico em misericórdia. O apóstolo Paulo não se contenta em dizer apenas que Deus ele é misericordioso, mas ele afirma que o Senhor é rico em misericórdia. Nós sabemos que as misericórdias do nosso Deus são infinitas e é por conta dela que o Senhor não nos consome. É isso que o profeta Jeremias nos afirma. Irmãos, a misericórdia de Deus ela é muito parecida com o seu amor. Na verdade, é como se ela fosse um tipo de amor que Deus exerce. A grande diferença entre a misericórdia e o amor de Deus é porque Deus ele pode amar qualquer ser, qualquer pessoa que ele queira amar. Mas para Deus ser misericordioso, a outra pessoa ela precisa não merecer o seu amor. Veja, irmãos, que a palavra misericórdia ela significa que ela é oferecida para alguém que é miserável. E nós, miserável homens que somos, nós nos encontramos no estado perfeito para que Deus exerça a sua misericórdia sobre nós. Um evento muito claro que é relatado na palavra de Deus a respeito das misericórdias do Senhor, um exemplo claro que é dado na Bíblia, é o exemplo que está lá em 2 Samuel, capítulo 9, Davi e Mefibosete. O texto inicia afirmando que Davi ele quer amar, ele quer demonstrar sua misericórdia por conta do relacionamento que ele tem com Jonatas. Então ele encontra um filho de Jonatas, que é Mefibosete, e então ele vai amar aquele filho de Jonatas. Então ele vai ser misericordioso com aquele filho de Jonatas, apesar dele não merecer. O filho de Jonatas era para ser considerado um dos inimigos de Davi, porque ele era descendente de Saul, alguém que disputou o trono junto com Davi. Mas mesmo Mefibosete não merecendo, Davi o amou. Mefibosete era coxo, ele tinha deficiências físicas, ele tinha problemas de saúde, coisas que fariam com que naquele tempo uma pessoa fosse completamente desprezada por ser quem ele era. Na verdade, o próprio Mefibosete reconhece quando Davi o chama para a sua presença, ele diz: quem sou eu para estar na presença do rei? Ele diz: um cão como eu. Irmãos, muito mais profundo deve ser o meu senso e o seu sentimento de miséria quando nós estamos na presença de Deus do que o sentimento que Mefibosete sentiu quando estava na presença do rei Davi. Muito mais indigno do amor e do sentimento e da compaixão de Deus, eu e você nós somos do que Mefibosete. Ele era digno dos sentimentos de Davi por ele, da benevolência de Davi por ele. Mas, irmãos, a misericórdia ela tem essa característica maravilhosa, porque ela, por natureza, ela não diz que existe algo bom em nós, pelo contrário, existe algo maravilhoso no nosso Deus, para que ele seja misericordioso para conosco. Nós podemos ver outro exemplo na palavra de Deus,
quando nós pensamos a respeito da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, ele aponta para várias coisas que ele fazia, que ele dava o dízimo, que ele era bondoso para isso e para aquilo, para poder falar que ele era uma boa pessoa. Mas o publicano, o cobrador de impostos, ele apenas batia no peito. Ele não se achava digno nem de olhar para o céu. E ele dizia: ser propício ou ser misericordioso a mim, pecador. E algo interessante, irmãos, nas misericórdias de Deus é porque quando ela é exercida sobre nós, ela nos dá uma confiança, ela nos dá um sentimento que, como se nós pudéssemos realmente nos agarrar em Deus por conta da sua misericórdia. A gente pode ver isso muito claramente no relacionamento que o cego de Jericó, ele busca ter com Cristo Jesus. Ele ficava gritando: filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas mandavam o cego de Jericó se calar, mais alto ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com isso, irmãos, o cego de Jericó, ele não estava dizendo que ele era digno do amor, da compaixão, dos sentimentos de Jesus por ele. Pelo contrário, as pessoas à sua volta mandavam ele se calar. As pessoas à sua volta olhavam para ele e viam um cego, um mendigo, alguém que não tinha nada para oferecer. Mas Jesus, ele não está olhando para mim, para você, o que eu e você a gente pode oferecer a ele. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, ele olha para a gente, ele vê o que ele pode oferecer a nós. E uma coisa que certamente o Senhor Jesus, ele pode oferecer para todo pecador que buscá-lo, são as suas misericórdias. E, irmãos, veja que é algo maravilhoso quando a gente para pensar a respeito da misericórdia de Deus. Porque geralmente os relacionamentos que nós temos aqui nesse mundo, as pessoas esperam algo de nós. Mas a misericórdia de Deus, ela justamente vai na contramão de tudo isso. É Deus olhando para mim e para você. E mesmo a gente não podendo oferecer nada a Ele, pelo contrário, a gente merecendo o juízo e o castigo divino. A gente merecendo que Deus, ele não só nos despreze, mas que derrame a sua ira sobre nós. Mas ainda assim, por conta das misericórdias de Deus, ele consegue nos amar. Vejam, irmãos, que louvado seja o nosso Deus. A gente consegue olhar para o Salmo 136 e entender porque o salmista está tão maravilhado. Ele nos chama para louvarmos a Deus por conta da sua misericórdia. É justamente porque as misericórdias de Deus, elas são exatamente isso, irmãos. É algo maravilhoso em nossa vida. É algo que reconhece a nossa incapacidade. É algo que olha para nós e diz: indignos. Mas ainda assim, ela é abundante sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus, irmãos, pelas suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Pelo contrário, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, irmãos, independente de como nós vivemos no dia de ontem, nós podemos nos acordar e confiar não que nós seremos melhores hoje, e confiar não que agora a gente vai fazer tudo certinho, mas a gente vai confiar que Deus, ele continua sendo misericordioso. É claro, irmãos, que nós não vamos usar a misericórdia de Deus como uma justificativa para viver no pecado, mas a misericórdia de Deus, ela nos dá confiança não em nós mesmos, mas em que Deus, ele vai continuar buscando o pecador, em que Deus, ele vai continuar vendo como eficaz e válido o sacrifício de Cristo na cruz, porque Cristo morrendo na cruz por mim e por você, irmãos, indignos como somos, é a maior demonstração da misericórdia de Deus. E se Deus foi misericordioso para conosco, enviando o seu Filho na cruz, certamente ele continuará sendo misericordioso conosco hoje. Mas, irmãos, vejam que a misericórdia, ela é abundante. A misericórdia de Deus, ela enche a nossa vida, de modo que eu e você, que fomos alvos da misericórdia de Deus, devemos também ser misericordiosos com o nosso próximo. Nós devemos ser misericordiosos, irmãos. Se a misericórdia de Deus nos alcançou, nós devemos amar o nosso próximo, amar não só os nossos familiares, amar até mesmo aquelas pessoas que são indignas, aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos: ela não merece nem um pingo, nem uma gota do meu amor. Mas ainda assim, irmãos, por conta da misericórdia de Deus em nossas vidas, nós não só podemos, como devemos amá-las. O Senhor nos capacita através da sua misericórdia. A mesma misericórdia que Deus demonstrou para conosco,
ele pode demonstrar para com outros através de nós. E que assim o Senhor faça em nossa vida, irmãos, e que nós possamos ser alvos da misericórdia de Deus e também possamos ser misericordiosos, e que Deus nos abençoe. Amém.